oceano, faz Ah, 2 tá. horas. Acho que uma sala com uma pessoa ela transmitir com você. Avançar. A minha mãe já entrou. Boa noite a todos. Gostaria de desejar boas-vindas a cada um de vocês que já se encontram aqui. E já gostaria de pedir, né, para cada um de vocês já ir na setinha aqui do lado, convidando os amigos, chamando eles para participar aqui da live. Manda para umas 5 pessoas, seja amigo, seja parente, e já vai também clicando aí no coraçãozinho aqui embaixo para ajudar a live a chegar em vários outros lugares, em várias outras pessoas. Vamos aguardar chegar mais pessoas aqui e aí a gente vai conversando, tudo bem? Ok. Oi, Laís, boa noite. Oi, Cris. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês nos ouvem bem? Dê um retorno para a gente aí se o áudio está ok, para a gente poder iniciar. E vamos apertando o coraçãozinho, encaminhando essa live. Pessoal, esse assunto é muito importante. Eu confesso para vocês que hoje, quando eu estava dando uma revisada nos pontos mais importantes para trazer para cá, eu realmente fiquei muito impressionada com a complexidade e a profundidade com que nós temos que olhar para esse tema. Ok, áudio. E aí eu já queria começar aqui, Laís, interagindo com o pessoal, perguntando aqui quem conhece alguma pessoa que sofre com problemas de sobrepeso e obesidade. Vocês conhecem alguém ou são vocês mesmos que já passaram por isso? Coloca aqui nos comentários pra gente se vocês conhecem alguém ou se vocês mesmos já passaram, né, por problemas de sobrepeso e obesidade. Coloca aí eu para quem já passou por isso. Isso mesmo, vamos interagindo aqui com a gente, trazendo mais informações para agregar aqui um pouquinho. Isso. E Laís, conta pra gente um pouquinho sobre essa história geral da obesidade, né? O que você estudou, o que você pode falar pra gente do ponto de vista epidemiológico de dados sobre a obesidade? Então, a obesidade, né, ela é considerada assim, uma doença crônica e ela tem um caráter multifatorial. Ela pode ser um fator, ela tem vários fatores de riscos, né? Então, Uhum. ela pode fazer com que a pessoa desenvolva outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Agregando, por exemplo, Uhum. hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, doenças coronárias e algumas outras. E isso faz com que ela seja um grande problema de saúde pública, né? E aí, alguns dados do Exato. Ministério da Saúde já indicam que em 2018, o que ainda está bem próximo da gente, mas que já pode ser que tenha aumentado ainda já os valores, falaram que 55,7% de toda a população brasileira apresenta sobrepeso e 19,8% já apresenta obesidade. E aí, essa condição clínica, assim, ela pode estar relacionada a fatores biológicos também, que podem ser, Aham. na verdade, podem ser fatores biológicos, fatores emocionais, sociais, culturais, históricos e ou políticos também. E aí, hoje, a gente vai trazer aqui mais um olhar voltado para os fatores emocionais relacionados ao sobrepeso Isso. e à obesidade, né? E aí, nos estudos que eu analisei, estava dando uma olhada, falava muito sobre como a rotulação, né, de um corpo ideal que a sociedade propõe, assim, contribui para o comprometimento da saúde dessas pessoas que têm essa condição. Porque o emocional dela fica muito afetado, a autoestima dela fica comprometida,
a autoimagem, né? Então, a percepção que essas pessoas têm sobre o seu próprio corpo acaba provocando sentimentos de mágoa, de culpa, de desprezo por si mesmo, inferioridade e isolamento social às vezes. E além de outros vários Perfeito. fatores que a gente vai abordar assim, aqui durante a live. Perfeita, perfeita introdução, Laís, é isso, né? É um tema de saúde pública, né? Então, por isso, merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. E hoje, o convite que eu vou fazer para cada um de vocês que está aqui conosco nessa live é se abrir para olhar esse assunto para além do aparente. Porque as causas biológicas, né, ligadas à obesidade, muitas vezes a gente conhece, né? Mas e para além disso, para além do que a gente vê? Por que às vezes as pessoas tentam emagrecer e não conseguem e se sentem frustradas por isso? Às vezes se boicotam, né? Elas mesmas se boicotam, elas mesmas se sabotam. Por que que muitas vezes as pessoas não têm sucesso nessa tentativa de ter uma vida mais saudável, né? Porque racionalmente as pessoas sabem que tem que ter que a obesidade, ela muitas vezes causa danos secundários à saúde, né? Mas só saber não basta, né? Então, é preciso a gente ir para além do aparente. E aí, ó, vou comentar aqui os comentários das pessoas que colocaram, né? A Carol colocou que ela tem pacientes que sofrem com obesidade, né? Que ela trata pacientes assim. A Deise, que está aí, colocou que ela já passou por esse problema. A Isis falou que conhece, né? A Vera também colocou aqui eu. E aí queria dar as boas-vindas para todo mundo que chegou depois que a gente começou a live. E eu dou um oi especial aí para as minhas colegas de formação do método IMTI, Carol Bola, que está aí. E os alunos todos, né, da UFV, da enfermagem UFV, que estão conosco em peso nessa live. E já quero dizer para vocês, gente, que caso vocês tenham alguma pergunta, pode deixar aqui nessa caixinha aqui, ó, na interrogação, que a gente vai responder ao final da live, né? E aí vocês devem estar se perguntando, cadê a Tarsis, né? Porque a Tarsis é a nossa convidada, é mentora em emagrecimento, ela trabalha com esse assunto também. A Tarsis teve um probleminha de ordem pessoal, mas ela também, daqui a pouquinho, se tudo der certo, ela vai entrar, a gente já vai conversando, né? Então, fica meus cumprimentos para todas as pessoas que estão aqui. Gabriela, que está chegando, seja bem-vinda. Pablo Henrique, Adriano, a Silvana, a Malu, Babi, que está aí, Rodolfo, todo mundo. Gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, vamos começar a falar de origem emocional da obesidade, Laís? Porque, afinal, esse povo veio aqui para ouvir sobre isso, né? Vamos sim, Cris. Mas, mais uma vez, já vamos relembrá-los de enviar a live para mais pessoas, chamar mais gente para participar aqui e bate o dedinho aí no coração para a live expandir para outras pessoas. Isso mesmo. Então, pode falar. Só lembrando também que as pessoas que quiserem receber um certificado de participação dessa live, né, estamos disponibilizando a lista de presença no link do projeto, é só preencher lá e depois a gente envia o certificado. Cris Sabatini, colega também da formação, seja muito bem-vinda. Andréia, seja muito bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos lá, Laís, começa aí, bate a bola que eu respondo de cá. Então, segundo assim, as leis biológicas, que é aquilo que a gente vem trabalhando desde o princípio aqui no Instagram do projeto, que é da nova medicina germânica, né? Qual que seria assim, o motivo dessa dificuldade em perder peso? Assim, ela depende apenas da força de vontade de uma pessoa querer fazer dieta ou tem coisas associadas lá no fundo que podem provocar assim essa dificuldade, né? Que podem afetar assim, de maneira mais complexa. Boa pergunta. Vamos iniciar voltando um pouquinho a fita aqui, porque podem ter pessoas aqui, Laís, que não conhecem as leis biológicas, né? Então, o que são as leis biológicas? Gente, as leis biológicas, elas foram descritas por um médico alemão chamado Dr. Hammer, e o Dr. Hammer, ele notou nos pacientes dele, a partir de uma experiência própria que ele teve com a morte de um filho,
que as doenças estavam diretamente ligadas aos conflitos emocionais que as pessoas vivenciavam. Então, a partir disso, ele começou a mapear o tipo de doença, o tipo de resposta ao tecido embrionário de origem daquela doença, e aí ele descreveu, então, as leis biológicas. Então, quando a gente fala aqui de leis biológicas, o convite que eu faço para vocês é o seguinte: olhar para a doença não como algo ruim, mas sim como uma resposta biológica de sobrevivência a algum evento estressor pelo qual a gente passa ao longo da vida. E esse evento estressor, ele tem uma característica própria, porque não é todo evento estressor que vai causar em nós uma resposta de alteração no funcionamento do nosso corpo, né? Esse evento estressor, ele é um evento que ele tem que ser muitas vezes vivenciado em solidão, ou às vezes ele tem um impacto tão grande em nós que ele se transforma numa resposta corporal e forma então os sintomas. E tudo depende da forma como eu percebo aquele evento estressor, né? Então, por exemplo, o que para mim eu posso ver como uma sujeira e afetar o meu intestino, para outra pessoa, a pessoa não pode ver aquilo como completamente diferente e afetar outra parte do corpo ou a pessoa nem ter sintoma algum, né? Então, quando a gente fala aqui de obesidade, de problemas de pele, nós estamos falando de respostas de sobrevivência, né? Então, nós estamos falando de que o corpo fala daquilo que eu preciso olhar para as nossas emoções. E aí a gente vai entrar aqui, então, na obesidade, né? O que é importante a gente saber? Quando a gente vai pelas leis biológicas, a gente muitas vezes busca a causa, né, o desencadeante do sintoma. Primeiro a gente vai na história do indivíduo. Se a gente não acha na história dele, ao longo da história dele, algo que possa ter desencadeado a resposta biológica, a gente vai então para a história gestacional, desde a barriga da mãe, né, que a causa muitas vezes está lá dentro, e quando a gente não acha lá, aí a gente vai para o transgeracional. Porque nós herdamos, sim, não só os genes, mas nós herdamos também as emoções das gerações que vieram anteriormente. Faz sentido, Laís? Faz sentido, pessoal? Vocês já tinham ouvido falar nisso? Como que soa isso para vocês? Porque é super importante vocês entenderem sobre isso para a gente entrar agora na obesidade em si. Ficou claro para vocês essa compreensão? Faz muito sentido, Cris. E aí você falando, né, da percepção que cada um tem sobre algo que acomete elas, vai gerar um sintoma completamente diferente, ou às vezes até mesmo um mesmo sintoma, né? Mas o que pode curar aquele sintoma vai ser algo diferente para cada pessoa, né? Exatamente. E é por isso que o cuidado ele tem que ser individualizado, né, Laís? Porque não existe receita de bolo. Cada um tem uma história, cada sintoma conta uma história e cada história precisa de um jeito diferente de olhar. E aí, quando a gente fala de obesidade, o importante de vocês saberem que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia disso, né? O tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. E você sabe, Laís, quando que o tecido conjuntivo começa a ser formado no nosso corpo? Você tem ideia de quando que ele começa a ser formado? Desde bem na barriguinha lá, né? Ele já vai começando. Desde o início da gravidez, na segunda para a terceira semana após a fecundação, a gente já tem a formação ali do tecido conjuntivo. E aí, o Dr. Hammer, no mapeamento que ele fez, ele descobriu que os conflitos emocionais que desencadeiam alterações no tecido conjuntivo, e o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo, são os conflitos em que a pessoa se sente desvalorizada ou impotente. Então, olha só como que é importante a gente saber disso, né? Se o tecido conjuntivo começa a ser formado da segunda para a terceira semana de gestação, muitas vezes a causa que vai levar o adulto a se tornar um adulto obeso
está lá no intraútero. Como que foi quando essa mãe descobriu essa gravidez? Porque da segunda para a terceira semana é exatamente ali, né? Quando a mulher começa a desconfiar que ela está grávida. Então, como que foi a chegada dessa notícia de que essa mulher estava grávida? Qual o valor que essa mulher deu para essa gestação? Porque o conflito de desvalorização ele pode começar nesse momento. Então, é por isso que quando a gente faz a consulta, né, e a Laís faz parte, gente, da minha equipe do projeto Voz ao Corpo, quando a gente faz o atendimento, a gente começa lá na história gestacional, né? Como que foi sua gravidez? Foi uma gravidez desejada? Foi uma gravidez indesejada? Né? Sua mãe teve complicações durante a gestação? Que tipo de complicações ela teve? Porque isso tudo vai contar pra gente, né? Então, uma questão que é muito importante vocês saberem é isso, ó. Anota aí para quem tá papel e caneta, porque essa live tem chaves poderosas. Então, aí a primeira causa pode estar lá no intraútero, né? Na forma como a mãe percebeu a notícia dessa gestação. E aí, um segundo ponto que é muito importante é que quando a gente fala das leis biológicas e a gente vai analisar o sintoma, a gente sempre tem que ter em mente qual que é a função daquele órgão ou daquele tecido no meu corpo. E aí, a gente começa a pensar, para que serve o tecido adiposo? Para que serve o tecido adiposo? Gente, comenta aí, Laís, para que serve o tecido adiposo? É para proteger a gente, né, contra algum choque mecânico, algum choque de algo ao seu redor, né, que pode vir e te impactar, então ele está ali para te proteger. Perfeito. Basicamente, né? Concordam, gente, com a Laís, com essa função Carol também colocou, função de proteção, né, que é uma das funções do tecido adiposo, né? Então, quando eu vou, a DIS também colocou, uma das funções é de proteção. Então, quando eu vou pensar na obesidade, uma pergunta que eu tenho que fazer é: a serviço de que está essa obesidade? Para que ela está aqui? Né? E para que momento, nesse momento, em que momento esse sintoma me serve? Né? Para que parte de mim ele é feito? E aí a gente já consegue pensar nas respostas. Ó, a Eve também colocou aqui proteção e energia em um momento de ausência. Então, olha só, se uma das funções do tecido adiposo é proteger, então, pelas leis biológicas, um conflito emocional que pode afetar pessoas com obesidade é justamente esse sentimento de desproteção. Então, se eu me sinto desprotegido, eu preciso de aumentar a minha camada de gordura para que eu, então, possa me sentir protegido. Protegido de quê? Aí a história de cada indivíduo. Muitas vezes, por exemplo, mães que sofreram agressão durante a gestação, a criança pode nascer uma criança já com aumento de peso. Os bebês gigs, né? Os bebês grandes para a idade gestacional. Né? A criança, por exemplo, que em casa vê, né, passa por muito maus tratos, ela pode desenvolver aumento do tecido adiposo. Por quê? Porque o corpo dela sabe que ela precisa de uma camada maior de proteção, né? Então, é preciso a gente fazer esse olhar. Quando a gente fala de que a gordura serve para proteger, então, do que eu me sinto desprotegido? Ou outra pergunta também que a gente tem que fazer, porque às vezes eu não me sinto desprotegido, mas eu quero proteger alguém. Então, se não sou eu que estou desprotegida, quem eu quero proteger? Faz sentido, pessoal? Vocês que estão colocando aí? E faz muito sentido, né, Cris? Quando a gente quer se proteger de algo, precisa de alguma coisa em volta da gente mesmo como uma barreira, né? Exato. E aí, se a gente quer proteger outra pessoa ainda, essa barreira precisa ser ainda maior, né?
Porque é a gente mais a barreira para proteger a outra pessoa. Exatamente. E aí, aqui, gente, eu vou fazer um breve PS aqui, mas assim, que eu não vou entrar muito, porque se a gente for falar a análise sistêmica da obesidade, a gente é outra live, mas aqui eu chamo atenção para um assunto que a gente não pode deixar de passar em branco, que é a arrogância sistêmica. O que é a arrogância sistêmica? É quando eu estou fora do meu lugar. É quando, por exemplo, eu julgo que os meus pais, eles são indefesos, que eles não sabem se proteger e que eu sei muito mais do que eles, que eu posso fazer muito mais do que eles. Então, eu sou maior do que meus pais. E aí eu coloco numa postura, ó, de arrogância sistêmica, me coloco maior do que eles e como eu me sinto no dever de protegê-los, eu posso, então, ter um aumento de peso por conta disso. É muitas coisas, né, Cris? A gente vai percebendo que são vários detalhezinhos que a gente às vezes nem imagina, né? Mas que pode gerar, assim, várias condições clínicas, como é o caso aqui da obesidade. Ou do Exato. E aí, assim, eu deixo aqui também uma alerta, por exemplo, para as mulheres que estão desconectadas do seu feminino, né? Porque a mulher que muitas vezes está desconectada do seu feminino, ela tem essa necessidade de eu sou autossuficiente, eu dou conta de tudo. E para eu dar conta de tudo, muitas vezes eu tenho que ser maior e mais forte. E para eu ser maior e mais forte, eu vou ter que aumentar o meu peso. Então, gente, conseguem perceber? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui nessa live, nos comentários, para a gente saber se está fazendo sentido. Por quê? Porque nenhum sintoma ele acontece por acaso. E não adianta a gente trabalhar com uma pessoa que tem um vazio emocional dessa profundidade e prescrever uma dieta e é isso que você tem que fazer e pronto. Né? Porque não é sobre força de vontade, é sobre olhar para além do aparente, é sobre ir profundamente nas raízes emocionais, descobrir a causa e dar um novo significado, uma nova forma de olhar para isso tudo. Né? É desse jeito mesmo. A gente precisa ampliar esse olhar e sair daquela mesmice de só tratar uma coisa que a gente vê, né? Mas a gente precisa tratar aquilo que a gente não vê muitas vezes, né? Exatamente. E precisa de um puxãozinho, um foguinho ali para alguém te ajudar a resgatar essa situação que às vezes a gente não enxerga. Exato. A Deise colocou algo aqui que é exatamente a chave. Não é algo consciente. Por isso a importância de trazer à consciência essas questões que estão levantando. Perfeito, Dedê. Por quê? 95% das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, eles são determinados pelo que está no nosso inconsciente. Só 5% do que você faz, de como você se comporta, é explicado pelo seu consciente racional. O resto é do inconsciente. Então, se você não toma consciência dessas dinâmicas, dificilmente você consegue tratar o problema na sua base, né? A Vera tá colocando aqui, ó, o meu acho que é dar conta de muitas coisas. Se eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que ser grande o suficiente para eu dar conta de tudo. E aí, que espaço que eu dou para o feminino receber? Que espaço eu dou para o masculino que está ao meu lado atuar? Então, é sobre essas coisas que a gente tem que pensar, né? Então, ó, já falamos de uma causa, que é a causa lá de desvalorização intraútero, lá na segunda, terceira semana de gestação, quando a mãe descobre que está grávida. Então, como que essa mãe valorizou essa gestação? O segundo, já falamos aqui que é proteção, mas tem mais coisa também, né? A Eve colocou lá atrás, né, que a gordura também serve para reserva energética. E aí, o que a gente pode associar, então? Qual seria a vantagem biológica de a gente ter mais reserva energética? O que pode estar escondido lá no inconsciente, Laís?
Vixe, Cris. O que será que tá por trás disso? Alguém chuta, alguém se arrisca, gente, a colocar. Vamos pensar juntos aqui, ó. Se alguém acumula tecido adiposo e uma das funções da gordura, além de proteger, é fornecer reserva energética, o que pode estar por trás do inconsciente? Alguma falta? Alguma falta, um risco iminente de algo ou alguém, dar conta da bucha. Isso aí. A Tássia chegou. Tássia, a gente já vai te chamar, tá? Então, risco de abandono, ó, esse pessoal tá assistindo, tá bem antenado. Então, o medo de precisar da proteção faz um estoque, olha só, é isso, exatamente sobre isso. Quando a gente, outro conflito que pode estar por trás, né, dessa obesidade é o que me falta? Se eu tenho receio da falta, eu estoco para não faltar. E aí, muitas vezes, o que a gente tem que buscar na história dessa pessoa é quem veio antes que passou fome? Quem veio antes que morreu de fome? Existem histórias de guerra nessa família? De famílias que perderam tudo? Porque muitas vezes o que está por trás da obesidade é um conflito, é um bloqueio de escassez. É o medo da falta, como vocês muito bem colocaram aqui, né? E aí, se eu penso que a qualquer momento vai me faltar algo, então eu tenho que armazenar para eu não correr o risco da falta. E aí, se eu também passei por situações em que, de um momento para o outro, eu tive que lutar ou fugir de algo, eu tenho que ter essa reserva. Porque a qualquer momento eu posso precisar lutar ou fugir contra alguma ameaça de novo. Faz sentido, gente? Vai escrevendo aí se faz sentido e vamos chamar a Tarsis aí, Laís. Só um minutinho. Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí pra gente, vai interagindo com a gente aí, gente. Pode mandar pergunta também. Oi, Tarsis. Travou para mim aqui, Laís. Ficou preto. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que a Deise colocou enquanto isso. Ó, eu tenho receio da falta, eu estoco para não faltar, bloqueio de escassez, medo da falta. Portanto, tem que armazenar para não ter o risco da falta. É bem isso, né? A Fê, um beijo para você, minha amiga, chegou aí. A Carol colocou, Amando, a Eve, muito bom, o Daniel gostando. Exatamente, a Dedê fez esse destaque, né? Da fala. Obrigada, Dedê. A Ingrid colocou ancestralidade sempre se faz presente. Tarsis, minha querida, tudo bem, lindona? Que bom que você chegou. Oi, Tarsis. Estão me ouvindo bem? Sim. Gente do céu, tô assim. Eu subi o celular, mas a Clarinha tomou vacina. Então está bem justificado, né? Tarsis, seja muito bem-vinda, querida. A gente já está aqui conversando sobre alguns conflitos emocionais que podem desencadear a obesidade, né? Nós já falamos aqui dos conflitos que podem ser gerados lá intraútero, já falamos da obesidade por uma necessidade de se sentir protegido. Já falamos também sobre a obesidade por uma necessidade de ter uma reserva, então é o medo da falta, né? Então nós estamos abordando essas questões aqui. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de como você trabalha com essa perspectiva, né? Como mentor em emagrecimento, o que você vê aí de desafios nas suas mentoradas, né? Quais são os principais desafios que você vê que elas enfrentam no processo de emagrecimento? Boa noite, todo mundo. Desculpa o atraso. Queria agradecer, meninas, o convite. É sempre bom falar sobre esse assunto, né? Poder compartilhar. Eu fico muito feliz por vocês por trazerem mesmo esse assunto. Então, eu comecei a trabalhar com emagrecimento na pandemia, nem era o meu foco antes.
E eu sou educadora física, então só trabalhava com treinos. E durante, justamente o que vocês falaram que eu fui percebendo. Eu percebia que só o treino e a dieta não eram suficientes para as minhas alunas estarem perdendo peso, alcançando o objetivo delas. Elas até conseguiam perder peso, mas aí elas não conseguiam manter e sempre voltavam a engordar, e foi aí que eu fui estudar. Então, aí eu fiz coach de emagrecimento durante um ano, fiz analista comportamental do obeso e me especializei em autossabotagem. E tem tudo a ver com o que vocês estão falando. E vocês comentando aí, né? Eu cheguei no meio, mas eu prestei atenção em algumas coisas. E tudo que eu trabalho através das minhas ferramentas, que olha como uma coisa conecta a outra, né? Através das ferramentas, é muita coisa do que elas estão sentindo. Então, quando elas chegam para mim, o maior relato, a maioria, né? Falam que não vivem no efeito sanfona, por exemplo, né? Um dos maiores relatos é esse, que tenta emagrecer, vive engordando e emagrecendo. Outro relato que eu ouço muito é desse desânimo que sentem também em relação a começar o processo. Eu tenho muito desânimo de começar, não sei por onde começar. Na hora que eu penso que eu vou, eu não consigo ir. Então, eu fico enrolando e procrastinando. Esse é outro, assim, dos maiores relatos também. Aí entra também a parte de administração do tempo, né? Que elas não conseguem se organizar ali para começar. Mas, assim, no geral, eu percebo que existe um querer também, sabe? Precisa ter esse querer de verdade, do fundo do coração mesmo, de querer mudar. Começa por aí. Eu querer mudar. Mas aí, eu querer mudar e eu vencer tudo aquilo que me sabota e me impede o tempo inteiro, é um processo que é muito mais profundo do que todo mundo imagina. E a maior dificuldade que acho que até mesmo eu já citei, a maior dificuldade mesmo de todas, assim, é manter a constância. Elas não conseguem manter a constância para gerar resultado devido a esses fatores emocionais que vêm no meio ali do processo e começam a atrapalhar tudo. Aí elas estão assim, chegam, por exemplo, elas começam ali, voltei? Voltou. Meu telefone deu uma tocada, começou a tocar e eu pus no modo avião. Eu lembrei da Cris agora. Aí, elas, por exemplo, tá ali bonitinha no processo e aí acontece alguma coisa, né? Ali na vida dela, num determinado momento. Aí aquilo aciona alguns sentimentos que já tem, talvez, há muitos anos ali. E aí vem naquelas crenças limitantes dela. E eu percebo que, muitas vezes, o que puxa, o que dificulta nesse processo é alguma coisa que acontece lá no pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento e o ato, enfim. Para eu gerar esse meu sentimento, que vem na minha emoção, tudo começa no pensamento. Então, acontece alguma coisa ali que gera aquele pensamento, aí começam as emoções. Minha filha falando comigo. E aí, Tarsis, o que é, eu vou fazer? Eu já vou fazendo aqui o link. Laís, tem como você tirar os comentários, por favor? Vê se você consegue aí tirar os comentários. E aí, pessoal, quem quiser, manda aqui, só para a gente poder aproveitar o momento que a gente está no auge da live. Vou pedir o pessoal que está aí em casa, os alunos do projeto, façam um print da tela para depois a gente compartilhar, né, a tela. E aí, Tarsis, eu já vou falar aqui, fazer a correlação com as leis biológicas de algumas coisas muito importantes que você trouxe. Por exemplo, esse efeito sanfona, esse engorda e emagrece. Quando o sintoma vai e volta, pelas leis biológicas, a leitura que a gente faz o problema não foi resolvido na base. Então, a causa, né, o programante daquele sintoma, ele ainda não foi resolvido, ele ainda não foi solucionado. E aí, a Andrea trouxe aqui uma questão
que ela perguntou assim, Cris, pode ser falta de mãe? Pode estar relacionada à falta de mãe? E aí eu já vou passar para uma segunda questão, para um quarto conflito que pode gerar obesidade. A gente já falou da questão do transgeracional, da proteção mecânica, das reservas energéticas, e eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando aí, Tarsis, que é a outra causa, que é a falta do calor. Porque a obesidade, a gordura, ela é um isolante térmico. Então, quando de alguma forma eu tenho que conservar esse calor, então a pergunta que eu tenho que fazer é: que calor que me falta? Que morte foi para mim? Ou que afastamento foi ou é para mim insuportável? E aí a constância entra nisso. Por quê? Porque o adulto que não trata as feridas da sua criança interior, e muitas vezes essas feridas emocionais, os programantes do que acontece na vida adulta, estão lá na infância. Quando a pessoa não trata isso, ela fica inconstante, porque ela não tem força. Porque a criança é inconstante. A criança precisa todo o tempo de ser disciplinada, de ser colocada em ordem. Então, quando o adulto em processo de emagrecimento ainda não atingiu essa constância, é porque ele ainda está olhando para algum lugar do qual ele espera receber algo, que pode ser a proteção, que pode ser o calor, que pode ser a reserva energética, ou que ele ainda quer proteger algo. Quem ele está querendo proteger? É como se a vida dele estivesse aqui diante dele, a vida está à frente, mas o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Olhando para trás. A criança olha para trás. O adulto assume, toma consciência do processo, resolve os seus vazios emocionais e segue adiante. Como fazer isso? Com ajuda profissional, porque é um processo, por vezes, extremamente doloroso, profundo e precisa de pessoas capacitadas para poder ajudá-los nesse processo. Faz sentido, Tarsis? Faz da conta. Como eu trabalho com sabotadores, tem 23 sabotadores de emagrecimento. E um deles em si é a busca... Gente, eu não vou lembrar o nome assim correto como tá lá, mas enfim, eu vou falar da minha forma, só para vocês entenderem. É buscar na comida esse afeto que te falta, por exemplo. E aí, você falando, eu só tive vários insights, assim, em relação a... Inclusive, tem... A maioria, quando você vai ver os resultados, é tudo relacionado à ausência de algo, de afeto, de carinho, de algo que não teve. Todos eles agem em cima de tudo que você falou. Tudo que você falou é impressionante. Para mim faz, nossa, total sentido. Se relacionam, né, ali, uma coisa na outra. E aí, Tarsis, olha que legal, porque quando a gente olha uma outra coisa, né, que tem muito a ver com o sabotador, e a gente vai entrar nisso agora, é o conflito do medo do abandono. Sim. Porque o medo de ser abandonado, né, e aí eu vou entrar em algo que a Carol trouxe aqui, que é uma colega da formação também. Ela trouxe aqui, tem uma paciente que depois que o pai faleceu, ela engordou não sei quantos quilos. E aí, Carol, a pergunta que eu te faço é: pergunte e preste atenção se a quantidade de quilos que ela engordou não é exatamente a quantidade de quilos que o pai dela tinha quando ele faleceu. Nossa. Porque o conflito do abandono, ele traz muito isso. Eu tô toda arrepiada aqui. O conflito do abandono eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. Então, nesse sentido, a gente pode olhar para a obesidade como uma história de amor perdido. Então, Dedê, está um pouco relacionado à carência, mas é um pouco mais profundo do que isso.
É como se de alguma forma eu tentasse absorver no meu corpo o outro que me falta. Ai, gente, é muito profundo, mas é lindo demais esse negócio. E é muito bom esse esclarecimento, Cris, porque muita gente acha que nunca parou para pensar. A gente só consegue começar a vencer isso quando eu tenho clareza do que está acontecendo, Perfeito. eu começo a enxergar. Nossa, então é isso. Nossa, então só começa a tratar quando eu enxergo exatamente o que está acontecendo, né? Eu tenho essa clareza. Isso. Exato, exato. Gente, vou só dar um oi especial aqui para o Mário, meu primo. Um beijo, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente, tá? Então é muito profundo, né? São raízes muito profundas. Por isso que não adianta a gente tratar só na superficialidade. Por isso que só a dieta, né, Tarso? Não adianta. Só o fazer exercício físico não adianta. Então, tem que ir lá na causa raiz. Por que que as pessoas perdem a constância? Porque elas não têm força. E se elas não têm força, 99,9% é porque elas ainda não tomaram para si a força que vem dos pais. Provavelmente, essas pessoas ainda olham para os pais no estado do eu criança, no estado de eu ainda quero receber de vocês aquilo que eu julgava ter o direito de receber. E isso é normal da criança. A criança, ela cria uma expectativa infantil de que os pais são perfeitos, mas eles não são. Eles são seres humanos. Eu até fiz um Reels essa semana sobre isso, né? Então, quando adultos, a gente precisa voltar atrás e olhar para isso de uma forma diferente. E aí, Tarsis, eu chamo aqui mais uma vez, você que trabalha muito com o feminino, né, com o público feminino também, chamo aqui também atenção de novo para as mulheres desconectadas do feminino, as fortonas de plantão. E aqui está uma fortuna em recuperação, tá? Eu também. Eu não desenvolvi sobrepeso e obesidade, mas aqui está uma fortuna em recuperação. Porque se eu tenho que ser forte demais, eu tenho que ficar maior e mais forte. Então, mulheres desconectadas do seu feminino têm mais dificuldade de perder peso. Porque se eu quero competir o tempo todo, que é muito do masculino, eu preciso ser maior e mais forte. Eu preciso me conectar com alguém. Eu preciso lutar com alguém. Faz sentido, Tassi? Você vê isso também? Demais. Eu vejo, também sou assim. Ô, Cris, é impressionante como eu percebo essa mudança em você. É. Né? A gente que às vezes te conhecia antes, eu vejo assim, inclusive eu também tenho trabalho. Você mudou muito, ainda bem que nós não somos mais quem nós éramos, né? Ô, Cris, não tem nada a ver assim, com a obesidade, mas quando a Cris falou sobre o pai ali, o meu pai, Cris, eu tinha isso, essa criança interna de querer esse afeto, tudo que a Cris falou. E no meu caso, não foi, né? Eu sentia muita rejeição, não trouxe a obesidade, mas eu só consegui quebrar isso, Cris. Eu lembro direitinho que ele faleceu, e aí eu não tinha como mais buscar esse afeto, né? Que eu realmente queria ali nele e tal, essa busca infantil. Eu lembro direitinho que, assim, que eu consegui, eu tive uma atitude que foi muito difícil para mim, porque eu nunca mais entrei no cemitério depois que ele faleceu. Faleceu. Eu tive um exercício que na época eu fazia terapia, que foi muito importante e foi dali que eu despedi da minha criança interna, só para explicar para vocês a situação. Foi ali, eu tive que ir lá no cemitério e eu fiz uma carta muito grande para ele, assim, falando muita coisa. E, gente, eu morri ali na hora, morri. Mas aquele gesto ali, aquela atitude que eu tive, foi onde parece que eu rompi ali o cordão umbilical, não sei explicar assim, tá, gente? Estou explicando do meu jeito, sou leiga em relação a isso. É isso, é isso. Tipo isso, né, Cris? Aí ali eu falei assim, nossa, pronto, tô aqui,
desvinculando. Enfim, era isso que eu queria contar, que às vezes a pessoa vai, nossa, também aconteceu isso comigo, me identifico, enfim. A gente tem que contar as histórias aí, que talvez as pessoas... Muito. Eu tinha... Tarsis, e isso aí é exatamente quando nós trabalhamos muito isso, né, no projeto Voz ao Corpo, né, nos atendimentos que a gente faz, é exatamente isso, é levar a pessoa a reviver a dor. Parece estranho, mas a gente só consegue olhar para a dor de uma forma diferente quando a gente leva a pessoa a ressentir aquela dor e a dar um novo olhar para aquilo. Exato. Então, é necessário. E por isso que existe coragem. Porque não é fácil passar por esse processo. É muito mais fácil a gente viver anestesiado. É muito mais fácil a gente inventar desculpas pra gente. É muito mais fácil a gente viver num mundo paralelo do que a gente olhar para as nossas dores, né? Tá fazendo sentido, pessoal? Laís, o que você tá achando? Tá caladinha aí agora? Eu tô achando incrível ouvir um pouquinho de cada uma de vocês. Aí a gente vai vendo um pouco da experiência que vem testemunhando tudo que a gente vem conversando aqui, né? E tem sido incrível. E já temos uma pergunta aqui também, fugindo um pouco do foco da Tarsis aqui. Gente, eu não tô vendo pra mim não tá passando os comentários, então vocês vão ter que ler tudo pra mim. Tá. Mas eu já tá correndo aqui. Uma pessoa perguntou, e quando a obesidade ocorre na primeira infância? É a mesma coisa, relacionado aos fatores que a Cris tem trazido? Tá, a primeira infância tá muito relacionada. A criança, gente, a criança ela é líquida. Então ela absorve o contexto do qual ela está vivendo. Então, nesse caso, a gente tem que avaliar o contexto. O que está acontecendo no contexto dessa criança que ela precisa se proteger de algo ou de alguém, que ela precisa ser maior e mais forte para defender algo ou alguém, ou que calor falta a essa criança, que ela precisa de ter reservas energéticas, ou, né, é a questão da falta. Então, envolve normalmente uma dessas três coisas, tá? É a falta da proteção, ou ela querer proteger alguém, ou a falta do calor que ela tem, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando pais se separam, e aí, eu não sei, Tassi, se você assiste de vez em quando aqueles Quilos Mortais, aquele programa que passa, né? Passa na fechada, passa também em TV, mas, gente, é incrível, quando o pessoal vai contar a história, vai lá na infância, meus pais se separaram cedo, né? Obviamente que não é só isso, né? Mas sempre tem uma história de separar de alguém, de algum afeto que era importante. Eu acredito, super acredito nisso. Pelo o histórico do que eu vejo, pelas minhas mentoradas mesmo, assim, todas que a gente vai conversando ali nas mentorias e eu vou descobrir, quando eu vou percebendo, descobrindo, tem tudo a ver. Inclusive, uma das sessões que eu faço, que ela chama Céu e Inferno, tem nada a ver com religião, tá, gente, a sessão. Ela faz perguntas assim, como a Cris falou, que são muito profundas, e se a pessoa não tiver estabilidade emocional, se ela não estiver bem ali, é muito difícil ela conseguir passar bem tranquilo ali naquela sessão. Ela é bem profunda também. E aí, Cris, a gente sempre olha a falta de algo. Inclusive, uma das perguntas o que você acha que você perdeu ali a partir do momento que você começou a engordar? O que aconteceu? Você né? Às vezes a gente perde, às vezes não é um ente querido, mas a gente perde a nossa identidade, a nossa autoestima, a gente perde um emprego, a gente pode perder qualquer coisa ali. E aí, quando eu faço esse tipo de pergunta, né, o que você acha que você perdeu ali, o que aconteceu, a causa ali para você começar a engordar, aí é fato, Cris, O choro vem, né? Aí vai olhar, ou é quando é lá de criança, tá? Mas sempre tem alguma coisa que tá em torno do que a Cris está falando. É impressionante. E aí, ó, eu vou responder a sua pergunta, eu vou complementar o que você traz, Tarsis, com a pergunta da Carol aqui.
Cris, minha sobrinha nasceu de 32 semanas, então, Carol, aí a gente já coloca, ó, prematura. Então, ó, por que essa urgência de nascer rápido? O que que aconteceu para essa criança nascer rápido? Hoje, com 5 anos, está bem acima do peso. Qual foi o perigo gestacional que essa criança viveu? Que ela precisou muitas vezes, ficou o gatilho, né, para ela poder hoje ser maior e mais forte para sobreviver. É uma coisa. 32 semanas, ficou afastada da mãe, perdeu o vínculo com a mãe nos primeiros dias de vida, ficou internada, porque a mãe é a nossa, toda a nossa referência quando a gente nasce, a mãe é a nossa referência de calor, é a nossa referência de proteção. Então, quando se tem essa separação, isso pode ser o programante, que mais tarde, quando ela revive alguma situação que lembra o programante, desencadeia a resposta biológica, né? Então, podemos olhar para isso. E uma outra forma de olhar, e aí, Tarsis, é um pouco mais profundo nesse sentido do que você traz, o que você perde, o que você perde, né? E aí eu vou entrar aqui pelo lado sistêmico. Bert Hellinger falava que às vezes é preciso a gente perder um pouco mais. E às vezes a gente perde um pouco mais, não por nós, mas por lealdade àqueles que vieram antes. Então, quem veio antes, que também não pôde ser valorizado no seu corpo, que também não pôde ter saúde, que também não pôde estar bem consigo mesmo, quem veio antes, que não pôde viver isso. Então, se eles não puderam, eu também, por lealdade a eles, não me permito viver. E aí, aqui nós estamos falando de constelações, né? É um outro olhar, mas que muitas vezes, quando a gente está no atendimento, a gente vai lá na causa raiz e identifica isso. Então, Carol, eu olharia também para isso, tá? Eu olharia também para quem veio antes, quem essa criança perdeu. Será que foi uma gestação gemelar? Gêmeos evanescentes? Será que ela não é uma gêmea evanescente, uma gêmea sobrevivente? E aí ela absorveu também o peso do irmão que não pôde ficar? Existe algum aborto antes dessa mãe, né? E que essa criança não foi incluída nesse sistema? Apesar do Bert Hellinger falar que os abortos espontâneos, eles interferem pouco nos que vêm depois, né? Mas eles interferem mais na mãe. Mas e se essa criança está fora de grade familiar? E se ela está ocupando o espaço de outro e está fazendo por ela e por outro? Olha aí o que ela trouxe, Cris. Provavelmente foram 2 abortos antes dela. Aí, ó. Tô arrepiada. Foi meu ponto. E a gente tem aqui outro relato também, que veio no privado, que é um pouco diferente. Não tem a obesidade na infância. Aí a pessoa trouxe que ela sempre foi muito magra na infância, na adolescência, mas que depois de adulta engordou demais. E aí, como é que é essa situação? Opa. O que aconteceu depois que você virou adulta? Sempre acontece algo, gente. O que será? Sempre acontece. O que aconteceu depois de adulta que você teve que Outra coisa que pode acontecer, tá? Que é um último conflito, que é eu quero ser notado. Não sei se Tarsis tem isso, vê muito isso nas clientes dela, né? Que eu quero ocupar o meu espaço. Então, lembra, gente, lá no início eu falei que o conflito base é o de desvalorizado. Então, eu me sinto desvalorizado por eu não ser protegido, eu me sinto desvalorizado por eu não ter o calor que eu gostaria, eu me sinto desvalorizado por não ter o espaço que eu gostaria. Você vê muito isso, Tarsis? Sim, inclusive, querer tanto chamar atenção que quando a pessoa chega nesse ponto de desleixo, vou falar desleixo, que é o que eu já ouvi. E aí a pessoa dá atenção, nossa, mas o que está acontecendo? Como que você está? Eu tenho uma aluna que ela teve muita dificuldade de começar o processo de emagrecimento, porque quando ela estava acima do peso, ela recebia muita atenção, afeto e carinho da filha
do marido que faziam assim com ela. Quando ela começou o processo e ela viu que ela estava perdendo isso, esse carinho, esse afeto, aí ela começou a estacionar no processo de emagrecimento. Eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? Então ela tinha um medo de perder aquele amor que ela achava que recebia, né? Isso tudo é inconsciente, viu, gente? Muito! A gente não tem noção que é isso. E aí ela achava, ela não percebia, né? Na conversa, a gente foi fazendo sessões, a gente foi descobrindo. Ela tinha tanto medo de desvincular daquilo que aí ela parou, travou o processo de emagrecimento dela. Ela não entende por que eu não consegui emagrecer mais. Não entendo que eu parei aqui. Aí vamos vendo essas questões. Aí eu falei, peraí, mas por que você tá com tanto medo de perder esse afeto, esse carinho? Por que você tá magra, você também não vai receber esse afeto, esse carinho? Por que você tá porque assim, a maioria das pessoas que querem emagrecer, ou qualquer pessoa que não... Nós não estamos bem com o nosso corpo. Pronto. Eu não tô bem, eu tô feliz. O problema não é nem o meu peso, eu não tô feliz. Eu olho pro espelho e não tô bem comigo. Começa assim, né? Quando as pessoas me procuram. Aham. Ah, eu não tô bem com o meu corpo, eu quero emagrecer porque eu quero vestir naquela roupa, eu quero emagrecer porque eu me olho no espelho e eu não me sinto bem. Então a pessoa não tá bem, não tá feliz. Ponto. Mas tem algo ali que faz ela permanecer onde ela está, que é o conforto dela, que traz esse conforto. Nesse caso dela, ela tinha esse conforto aí, sempre o conforto, Cris, eu percebo que é algo relacionado a afeto. É afeto, tá ganhando, ela tá ganhando alguma coisa para permanecer ali como ela está. Então, até ela desvincular daquilo, o outro que tem também é o apego à imagem que a pessoa tem. Esse apego sempre tem um ganho também. Eu tô ganhando alguma coisa. Então, Exato. para eu desvincular ali daquilo, eu preciso dar tchau, né, para a mulher que eu sou e agora uma outra mulher que eu quero ser. E aí é difícil quando eu tenho esse vínculo que eu estou recebendo algo. Aí não, então, nossa, eu super identifico tudo que você está falando, porque eu, na verdade, agora tá me fazendo enxergar ainda. Mas tá comprovando o que eu suspeitava, o que eu achava. Tipo, entendeu? Tá tipo, É. isso mesmo, nossa, é isso mesmo que acontece. E aí, Tarsis, eu vou apimentar um pouquinho mais esse negócio aqui. Gente, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Nós estamos dando o nosso melhor aqui, entregando tudo, sem fazer, sem guardar nada, de coração aberto aqui, colocando tudo que a gente sabe para fora. Vou pedir uma coisa de volta para vocês. Aperta esse coraçãozinho aí, sobe essa live para esse Instagram e entregar esse conteúdo de valor, gente. As pessoas precisam saber disso. Nos ajudem, dá um help pra gente aí. Olha só, Tarso, uma coisa muito importante que você coloca aí é que a primeira coisa, né? As pessoas olham para o espelho e elas não se sentem bem. Então, elas não aprovam a autoimagem. Então, essa palavra aí é chave. Anota aí, gente. Quem está anotando, anota essa palavra. Necessidade de aprovação. Exato. E aí eu vou fazer mais um link com o sistêmico aqui, tá? O espelho, né? Quem é o nosso primeiro espelho? Quem vocês acham que é o nosso primeiro espelho? Quem é a primeira pessoa em que a gente se espelha? Mãe? Eu ia falar porque segurando, eu queria dar... Laís, era pra você ficar calado, esperar todo mundo falar. Desculpa. É a nossa mãe. E aí, gente, esse afeto, Tarsis, muitas vezes... Isso, ele é a mãe. Então, esse afeto, muitas vezes, que falta, é o afeto da mãe. E muitas vezes a aprovação que as pessoas buscam não é a aprovação do corpo. É a aprovação da mãe. E muitas vezes o medo de perder o afeto do marido, do filho, do namorado ou de quem for, eles estão projetando aquilo nos outros, né? Eu recebo do outro aquilo que eu esperava receber da minha mãe. Então, eu não posso romper isso, porque se eu estou rompendo isso, inconscientemente eu deixo de receber aquilo que eu queria ter recebido lá de trás. E aí,
Tem uma pergunta aqui. E quem nunca morou com a mãe? Aí a gente tem aqui um movimento de amor precocemente interrompido em direção à mãe. Se você não olha para a sua mãe e não agradece a ela e não a reconhece como maior, simplesmente pelo fato de ela ter sido o portal da vida para você, você não tem força para ir para o mundo. Porque quem não toma a força do que veio antes não consegue caminhar para a frente. Então, muitas vezes vem a inconstância por... É forte? Muitas vezes vem a inconstância por isso, Tarsis. Porque sem mãe, sem força. Sem pai, sem coragem. E sem mãe, sem força. E aí, Cris, mas se é porque minha mãe não cuidou de mim, minha mãe me abandonou, minha mãe... Papapá. A pergunta que eu te faço é, o quanto a sua mãe também recebeu aquilo que você esperava ter recebido dela? E quem sabe, no fundo, vocês duas não são iguais? Exato. Quem sabe vocês duas não têm as mesmas dores emocionais? O quanto a sua mãe recebeu carinho, afeto, proteção? O quanto ela foi ensinada a ser mulher? Cada um só dá aquilo que pode. E muitas vezes eles se esforçam demais para nos dar aquilo que eles não tiveram. Faz sentido, gente? É forte, né? Faz. Mas E no fundo, as duas estão procurando pela mesma coisa, né? Exatamente. Aquilo que não recebeu e que muitas vezes gostaria de receber, às vezes também não sabe replicar, então o filho acaba querendo a mesma coisa que a mãe queria. Exato. Ou ainda quer. Exato. Então, essa gordura a mais, ela vem para preencher essa falta. Ela vem para preencher esse espaço vazio. E quando a mãe tem postura de pai e o pai é mais passivo, precisamos analisar sistemicamente essa família. Eles convivem bem? Porque pode ser uma mulher que tem uma energia mais masculina e um pai que tem energia mais feminina. Se está equilibrado esse sistema, ok. Agora, se essa mulher é uma mulher fortona, desconectada do feminino dela, possivelmente esse marido é um marido que se sente menor. E quem se sente menor não fica. Ele olha para o lado, uma traição aparece, uma separação aparece. E isso aí não tem muita força, não. Aí, ó, não convivem bem, hoje são separados. Se não tem equilíbrio entre dar e receber, quem se sente menor não fica. E aí, tá, você está vendo como que eu acho assim, o dia que eu te vi, que eu assisti você falando, né, no canal da Brenda, sobre as coisas que você via lá, falei, caraca, nós temos que fazer uma live, porque casa demais o que você trabalha com os vazios emocionais, né? Nossa, demais. E eu percebo essa necessidade a cada dia que passa. E aí, eu falei, eu ia brincar aquela hora assim, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer é se tem pai, se tem mãe. Se tem pai, se tem mãe, se eles estão casados, se eles não são, se eles são... É porque perpassa por isso. E aí, gente, não levem aqui para uma ótica de que os nossos pais são culpados por tudo que nos acontece. Não é isso, tá? A questão é nós olharmos para essa situação para além do aparente, né? Então, gente, por que a sociedade está ao avesso do jeito que está? Por que as pessoas estão sofrendo tanto com problemas emocionais e cada vez mais a psicossomática ganha força? É porque as pessoas estão fora de lugar. É porque as pessoas nós temos uma geração de adultos infantilizados, de crianças em corpo de adulto. A nossa criança interior, ela sempre vai morar dentro de nós e nós vamos sempre carregá-la. A questão é, se ela tomar conta
do negócio, aí nós não vamos sair do lugar. Faz sentido, pessoal? Faz muito sentido, viu? É. Vamos ver o Ó, que o pessoal tá achando aqui. fala aí, Laís, os comentários. Eu não tô vendo nada. Então, Patrícia. ai, fugiu aqui. Então, a Daisy tá falando que vocês têm que fazer uma sequência de live. E a Eve, que vocês estavam comentando, né? Anterior ela falou, né, que eles não convivem bem. E falou que o engraçado é que a mãe, a mulher, no caso, né, ela era bem vaidosa. Mesmo estando, assim, um pouco desconectada com o feminino, no caso ali, né? E é perfeita a sua colocação, Eve, sabe por quê? Porque as pessoas confundem ser feminina com ser do mundo cor-de-rosa. E não tem nada a ver com isso. Né? Eu falo por mim mesma, gente. Né? Quem me conhece percebe a minha mudança. Né? Mas isso é um processo de dentro para fora. Uma mudança que é de fora para dentro, ela não se sustenta. Quem pegar, por exemplo, os meus vídeos, ver os meus vídeos de um ano atrás e ver os meus vídeos hoje, vai ver até o tom de voz, a forma como fala, é de dentro para fora, porque essa reconexão, ela é de dentro para fora. E às vezes, o que acontece? Aí é mais uma questão, a conexão com a mãe. Para a mulher se conectar com o seu feminino, ela precisa se reconectar profundamente com a sua mãe. Por quê? Porque a nossa primeira referência de mulher é a nossa mãe. Então, se eu não tenho comigo a força da mãe, eu também não tenho força em ser a mulher que eu nasci para ser. Entende? E aqui estão falando, ó, que tá fazendo super sentido. Ai, travou. Vamos lá. Tarsis, você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui, de comentar? O que você acha que tem força para a gente trazer aqui para essa discussão? Nossa, eu fiquei tão assim agora. Ó, eu vou pensar aqui, mas enfim. Ô, Cris, eu busquei trabalhar no que eu trabalho hoje justamente pelo que a Cris falou. A mudança real, ela acontece de dentro para fora. Eu só mudo real se eu mudar dentro de mim. E é difícil as pessoas que querem emagrecer pegarem isso, Cris, porque quando a gente fala em emagrecimento, muitas vezes a primeira coisa que todos pensam que é estética, né? É uma coisa estética. Ah, eu quero emagrecer. Aí, quando a pessoa pensa que é estética, é uma coisa o quê? De fora para dentro. E aí todo mundo tenta emagrecer de fora para dentro. Então busca, sei lá, lipoaspiração, gente do céu, bariátrica. Tô falando pessoas que eu atendo, tá, gente? Não estou, pessoas que eu atendo. O que acontece? A pessoa faz bariátrica muitas vezes, faz a lipoaspiração, lipoled, lá da HD, que tá famosa, enfim. E a pessoa volta a engordar, porque não muda dentro da pessoa, muda de fora para dentro. Eu não consigo ter uma mudança real se eu não entender que tudo que acontece comigo é de dentro para fora. E isso espelha, quando a Cris falou, né? Isso aconteceu dentro de mim e foi espelhando para fora. Eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência de entender que se eu tô infeliz com o meu corpo, quero emagrecer, enfim, daquilo que eu falei. Se a minha vontade é emagrecer mesmo, se eu estou insatisfeita, ou se eu estou realmente com obesidade lá, constatei que eu estou com obesidade, a pessoa precisa entender que a primeira coisa que ela precisa fazer é mudar dentro dela. Não é buscar dieta, buscar exercício. Ela tem que buscar profissionais, como a Cris falou, que vão me ajudar a mudar de dentro para fora. Consequentemente, o que eu noto e percebo, quando há essa mudança interna, aquele olhar que a pessoa tem para atividade física, para alimentação saudável, para
toda a família em geral, para tudo ali, aquilo que ela buscava ali no outro também, essa questão de afetividade, ela começa a enxergar de maneira diferente. Tudo muda ao seu redor. Quando eu vejo de maneira diferente, por exemplo, uma dieta, para ela, por exemplo, dieta talvez é algo, vou ficar sem comer. Ai, meu Deus, eu não vou fazer dieta porque eu vou ficar sem comer. Ai, meu Deus, é assim que todo mundo encara. Então, eu vou ter restrição alimentar, eu vou ficar sem comer isso, comer aquilo, eu não vou começar a emagrecer porque eu tenho que ficar sem comer e que eu tenho que fazer um monte de exercício. É assim que as pessoas pensam. E aí, quando a pessoa começa a entender que um plano alimentar é uma reeducação alimentar, que vai fazer bem para o meu corpo, não só para emagrecer, mas para a minha saúde, para a funcionalidade do meu corpo, do que eu como, ele espelha no meu corpo. Quando ela começa a enxergar tudo de maneira diferente, o seu relacionamento com seu filho, o seu relacionamento com as pessoas, começa a perceber tudo de uma maneira diferente, aí tem mudança real. Aí, o que eu percebo é que, assim, quando isso acontece, Cris, além do emagrecimento, que a pessoa consegue efetivamente emagrecer ou ter um controle ali, quando a pessoa chega para mim com já algum laudo, assim, já, e várias alterações clínicas, e começam a mudar as alterações clínicas, o que eu percebo é que, além delas conquistarem isso, conquistar a autoestima de volta e tudo isso, elas conseguem manter. Por quê? Porque elas mudaram de dentro para fora. E aí eu consigo Exato. essa constância em manter aquilo que eu quero. Acho que não E aí, eu falar isso. mas é por aí mesmo. E aí o cuidado só que a gente tem que ter, Tarsis, e aí eu faço a pegada nesse gancho importantíssimo que você trouxe aí, da questão da intolerância com algumas coisas, né? Então, por exemplo, a intolerância com, eu tenho que passar, óbvio, tudo exige processo, né? A intolerância aos processos e a busca por resultados imediatos e fáceis são Exato. sintomas de que a pessoa está no estado do eu criança. Então, se ela está no estado do eu criança, então vamos olhar para essa criança. Todo mundo quer emagrecer de uma hora para outra. Todo mundo quer fazer assim, ó. Todo mundo da criança aí, ó. Todo mundo aqui. Pois é, então, gente, não dá. Mas assim, aí é preciso fazer esse trabalho. E aí, olha só o que a Deise coloca aqui, que é interessantíssimo. Que ela conhece pessoas que fizeram a cirurgia mais de uma vez e que reganharam peso novamente. Está na cara que a intervenção tem que ser de dentro para fora. Né? É o caminho mais difícil, sem dúvida. Eu mesma vivo muitos desafios nesse sentido. E é isso, Dedê. Por quê? Porque o programante está lá. Enquanto não atuar no programante, o sintoma vai voltar. Se a gente não ressignifica o programante, não vai de vez lá com o dedo na ferida, o sintoma vai voltar. E aí, Tarso, para a gente partir para a finalização aqui, porque a gente já está com 1h15 de live, uma última coisa que eu queria destacar aqui, pessoal, é que o local onde a gordura se localiza, para a leitura biológica, também é muito importante, né? Então, por exemplo, vou falar aqui uma gordura que mais incomoda, que é a região abdominal. Só eu aqui que incomodo com gordura abdominal ou tem mais alguém aqui, gente? Não, se tiver online aí, vão tudo falar. Todo mundo. E aí, olha só que interessante. A gordura, o abdômen, né, protege as nossas vísceras internas. E as nossas vísceras internas, eu pego ali intestino, eu pego ali também a parte de fígado, a parte de pâncreas, são os órgãos muito sensíveis às nossas emoções. Estômago é muito sensível à emoção de raiva, né? A emoção da carência, da falta, pega fígado, né? Então, quando eu crio muita gordura abdominal, é porque de alguma forma eu estou querendo proteger as minhas emoções. Então, por exemplo, a mulher e o homem que se blindam do sentir. A mulher desconectada do seu feminino, ela se blinda do sentir.
né? Então, teve uma pessoa, me desculpa, tá para trás aqui, eu não vou conseguir voltar no comentário, mas foi um comentário lindíssimo e perfeito, que para cuidar da mulher, para que a mulher floresça, eu preciso cuidar da menina. Se a pessoa estiver aí, comenta de novo, fui eu, por favor, só para eu poder fazer menção ao seu nome. E é Era isso. Priscila, Cris. Ah, Que ela joia. dizia assim, curar a menina para a mulher florescer. É isso. Então, muitas vezes, o que está bloqueando essa mulher de sentir? Por que ela não pode sentir? Qual foi a dor do abandono que está por trás? Que para eu não ser abandonada de novo, eu me blindo do sentir. E como os nossos órgãos internos são os órgãos que estão relacionados às emoções, então eu vou criar uma carapaça de gordura abdominal. Outra questão que fala muito também, isso, Priscila, obrigada, e esse seu comentário é assim, o comentário, né? Outra coisa, por exemplo, mães que são super protetoras e querem proteger os seus filhos como se eles ainda estivessem dentro da barriga. Então, eu crio uma camada maior no meu abdômen porque eu quero proteger o meu filho. Eu sinto como se ele ainda fosse um bebê intraútero. Então, eu me sinto responsável e eu quero protegê-lo. E aí vem a camada de gordura abdominal. Coxa, muitas vezes está relacionado a pessoas que sofreram abuso. Então, aí eu, por necessidade de proteção, eu fecho mais esse lugar. Eu acumulo mais gordura nesse lugar. Obviamente, gente, que a gente não pode trazer aqui e falar assim, não, isso é a gordura na coxa, todo mundo tem gordura na coxa, passou por abuso. Não. Cada caso é um caso, mas são pistas a serem exploradas. Faz sentido, pessoal? E outra coisa, que é o que eu já comentei com Carol lá atrás, né? A quantidade de pesos, né? A quantidade de pesos muitas vezes está relacionado com o afeto de alguém que eu perdi e aí eu trago essa pessoa para dentro de mim. Quadril, coxa e bunda está muito relacionado com essas questões, Dedê. Não só de abuso, mas também, por exemplo, eu preciso marcar o meu território no lugar que eu chego. Né? Então, está muito relacionado a isso também. A desvalorização na sexualidade. Na minha sexualidade enquanto mulher, né? Então, eu me sinto desvalorizada ou impotente enquanto mulher. Então, eu preciso que essa área apareça mais. E aí, por isso, eu acumulo mais gordura nessa área. Temos mais perguntas? Sim, Cris, a gente tem mais uma pergunta aqui da Suelen. Manda em aí. relação ao meio em que a pessoa vive, também pode ser um agravante para a pessoa engordar? Isso pode atrapalhar o processo de emagrecimento? Tarsis, quer responder primeiro? Manda na sua visão aí que eu mando na minha. Vamos lá. Eu estou encantada com essa visão, porque tem a Cris falando da gordura. Podem ter outros fatores, mas é interessante. Primeiro, questão da pessoa. Inclusive, até o comportamento das pessoas influenciam muito onde você mora, onde você vive. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em casa, a gente só come coisa saudável, certo? Então, a Clarinha, que cresce comigo e com meu marido, ela só vê coisas saudáveis. Dentro de casa não tem refrigerante, não tem doce. Mas a Clarinha ama doce, né? Toda criança quer doce, quer um monte de coisa. Ela tá falando que tá ouvindo. E aí, se eu tenho a minha todos os dias, obviamente, ela vai acostumar a comer aquilo todo dia. Então, o comportamento alimentar, o comportamento ali do dia a dia das pessoas influencia diretamente na maneira que eu sou criada ali com relação... Tem mulheres que têm dificuldade de emagrecer, inclusive porque o marido atrapalha isso. Por exemplo, ela tá bonitinha ali, seguindo uma alimentação saudável, o marido chega com milhões de coisas ali para ela comer, um monte de coisa que ele quer comer. Já vou fazer para você, filho. Que ele atrapalha. Então, assim, o lugar que você está, o comportamento alimentar, inclusive o comportamento das pessoas também, o que as pessoas pensam ao redor, tudo influencia. As pessoas que você convive, o meio que você convive.
eu quero parar de comer sanduíche, mas eu só convivo com gente que come sanduíche todo dia. Exemplo, tá, gente? Tô falando de comida para ficar mais fácil de todo mundo entender. Mas pode, com certeza, tem coisas mais profundas, né, Cris? Em relação ó, já tá meio assim, ó. Tô falando de coisa fácil de perceber e olhar, gente. Coisa prática. Mas é isso, né? O intuito da live é esse mesmo, né, Tarsis? É a gente trazer para cá e a gente trazer o que é visto e o que não é visto por trás do que é visto. É isso, é perfeito, é isso mesmo que a gente quer, né? E aí, olha só, Sueli, essa questão da ambiência que Tarsis já muito bem pontuou, né? É uma questão, a ambiência, ela interfere na forma como você pensa, na forma como você age. Existe até um livro que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, tomar muita atenção com isso. Agora, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Uma pessoa que está num ambiente de trabalho que é um ambiente extremamente competitivo, em que ela, por uma necessidade de aprovação que ela carrega com ela desde a infância, ela quer ser perfeita, ela quer ser aprovada e ela quer se dar bem em tudo que ela fizer nesse ambiente de trabalho. Então, ela se torna extremamente competitiva. E para ela vencer, ela tem que se tornar maior e mais forte. Então, ela engorda. Até ou ela tem dificuldade. também, né, Cris? Olha só, por exemplo, ó, tô aprendendo com a Cris agora, ó. A filha mais velha, quando chega o outro irmão, e ela tem essa necessidade de tudo isso que a Cris falou aí, ela pode engordar, porque ela quer chamar a atenção dos pais. Olha, Cris, você me deu um insight assim, ó. É isso, é isso. É como eu também existo, eu preciso ser notado. Gente, o nosso corpo, nada que acontece no nosso corpo é ao acaso, entendam isso. Tudo está a serviço de algo, né? Então, nesse caso que Tarsis colocou aí, é porque eu preciso ser notado. Então, se você tem no seu inconsciente que eu preciso ser notado, eu preciso ficar maior para isso. É um recurso que eu tenho para isso. Então, eu engordo. Pessoal, acho que a gente já pode ir caminhando para o final, né, Laís? Isso, porque senão... Eu quero comer, gente, sendo sincera. Valeu a pena, coloquem pra gente aí que se fez sentido para vocês, se veio alguma coisa aí nova, se trouxe novidade para vocês. Carol tá colocando aqui insight para mim também. Minha sobrinha mais nova nasceu quando a mais velha... Aí, ó, quando a mais velha tinha 3 anos, olha aí. Ô, Cris, acho que você pode, assim, deixar de bônus um material para as minhas mentoradas, hein? Assim do que oferece, aí quem quiser fazer completo. Né? Vamos conversar. Olha, então eu quero agradecer, Tarsis, a sua presença. Obrigada por você ter estado aqui com a gente esses minutos, né? Foi ótima parceria. Que venham outras, né? E quero agradecer. Vocês querem, meninas? Dá palpite pessoal que tá na live. E quero agradecer a todo mundo que está aqui, que ficou com a gente esse tempo todo. Olha, a gente está desde o início da live com um pico de 32, 34 pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva no Instagram do Projeto Voz ao Corpo. Compartilhem depois, gente. Marca a gente nos stories. Tem que marcar, tá? Porque senão a gente não aparece. Marca a gente lá para a gente repostar vocês. Quem não segue a Tarsis, segue. Quem não me segue, segue aí. Segue o projeto, porque a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês, né, de lives temáticas, né? Podem sugerir também temas que vocês querem saber sobre a correlação sintomas e emoções, que a gente está aqui para servir vocês e para servir da melhor forma possível. O nosso objetivo é dar voz ao corpo pelo mundo e cada vez mais levar esse conhecimento cada vez mais longe.
Tá É isso bem? mesmo. Eu também gostaria de agradecer aqui a participação de cada um que esteve aqui nos acompanhando, a você, Cris, e a você, Tarsis, que estiveram aqui contando um pouco da experiência de cada uma, do aprendizado de cada um e que trouxe grande conhecimento para a galera aqui na live, porque tá todo mundo amando, falando que foi ótimo, super elogios. E para quem quiser, né, ter acesso ao certificado, o link de confirmação de presença está lá na bio do Instagram do Projeto Voz ao Corpo e ele vai ficar aberto durante uns 30 minutinhos após o encerramento da live. É só ir lá e assinar o nome de vocês. Que chique. Isso. Pega lá o certificado. Vai, o seu depois a gente te manda, tá, Tarsis? Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, Laís, gente. parabéns, gente. Tem que deixar registrado aqui, porque a gente tem que honrar as pessoas em público. Então, eu quero honrar a Laís em público aqui. É a primeira live dela, Tarsis. Sabia? E você mandou super bem, super descontraída. Então, parabéns, viu? Foi ótima. Muito Não obrigada. foi, gente? Vocês gostaram da atuação da Laís na live? Manda um coraçãozinho para ela aí nos comentários, gente. Vamos honrar a Laís em público. É que é assim que a Vamos gente tirar essa faz. timidez aqui. Nós somos dessas. Teve um botão que não tem. Obrigada. Já era. Isso. Um beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. E agora? Como é que encerra, Daniel? Como é que encerra, Cris?